Então, vamos lá para a nossa aulinha de revisão. Bom, gente, eu selecionei exercícios da FUVEST de 2020 e de 2019, porque da FUVEST de 2021, acho que a gente já resolveu alguns em outros simulados, em simulados que a gente fez, em lista de exercício, então eu achei que era melhor colocar novos exercícios, né, para a gente não repetir. E aí, eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo até as 10 e pouquinho, né, que a gente começou agora a aula, mas a gente tenta fazer o máximo. E aí, por favor, me interrompam quando vocês tiverem qualquer dúvida, porque eu vou estar olhando a tela da apresentação, então não sei se eu vou conseguir ficar olhando o chat tanto. Bom, gente, começando com a FUVEST 2020, eu fui surpreendida por esse exercício. O primeiro exercício da FUVEST 2020 é esse. É um exercício que tem um quadrinho em inglês apresentando um problema e a resolução é de matemática. Então, assim, gente, é uma coisa que acontece nos vestibulares, né? Ter uma coisa aí interdisciplinar e tal, mas assim, inglês com matemática eu realmente nunca tinha visto antes. E aí eu tive que testar aqui minhas habilidades de matemática básica, porque faz anos que eu não faço um exercício de matemática, e deu certo, consegui resolver. Tava assim até desistindo, falei, gente, eu não vou levar esse, porque eu não sei, né, matemática, não vou levar esse exercício, mas falei, não, eu vou conseguir. E os meus alunos vão conseguir, com certeza. Então, eu resolvi esse exercício. Aí, gente, vou começar lendo aqui o quadrinho para a gente entender a situação. E aí, eu acho que eu posso deixar um tempinho para vocês resolverem. E aí, depois a gente resolve juntos, pode ser? Aí, beleza. Tá lá um menino estudando, né? E aí ele lê. Point A is twice as far from point C as point B is from A. If the distance from point B to point C is 5 inches, how far is point A from point C? Ou seja, parece uma coisa meio confusa porque é muita informação. E aí ele fica com muita raiva e aí ele se transforma aí, tipo um zumbizinho. The living dead don't need to solve word problems. Então, ele fica revolto e não resolve o problema e se faz de zumbi. As possíveis soluções em polegadas para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma linha reta, são. Aí quando eu li esse enunciado, eu falei, como assim as possíveis soluções? Não é só uma? E aí, quando eu fui resolver, eu percebi que não era só uma. Então, é isso. Vocês entenderam a situação do enunciado? Do quadrinho, nessa parte que ele fala das distâncias entre os pontos? Vocês entenderam? Porque aqui a parte de inglês é essa, vocês entenderem qual é a situação. Então, o ponto A está distante do ponto C duas vezes mais que o ponto C, não, que o ponto B está distante do ponto A. Então, o ponto A está distante duas vezes a distância do que ele está, o ponto A do ponto B. Essa é a situação. E aí ele coloca se a distância do ponto B ao ponto C é 5 polegadas, qual é a distância do ponto A ao ponto C? Ficou claro qual é a situação aqui? É um exercício de geometria, né? Bom, então, eu acho que eu vou deixar vocês resolverem por alguns minutinhos, pode ser? Gente, me responda. Pode sim. Tá, então eu Pode vou sim, deixar. André. Perfeito, valeu. Então eu vou deixar uns 4, 5 minutinhos, tá? E aí a gente resolve juntos.
E aí, gente, conseguiram? Ok, galera, que vai estudar, fazer. Mas vocês precisam de mais tempo ou tá muito difícil? Beleza, gente, desculpa que acho que tá um pouco de barulho, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Mas vamos então resolver juntos, que aí vocês vão ver que fica fácil no momento que vocês fazem um desenho. É o seguinte, o que eu fiz? Eu comecei com isso aqui. Porque o enunciado fala: point A is twice as far from point C as point B is from point A. From point A. Então eu coloquei A, B, C, né? Lógica do alfabeto. Nessa ordem. Então, o ponto A é 2 vezes a distância do ponto A até o ponto C é 2 vezes maior que a distância do ponto A até o ponto B. Então, o esquema é esse. E aqui no enunciado, na parte que ele fala em português, eles colocam que é uma reta, na mesma reta, né? Então, teria que ser dessa forma. E aí, a última informação é, se a distância do ponto B ao ponto C é 5 inches, no caso, né? Polegadas, qual a distância do ponto A ao ponto C? Então, o esquemazinho é assim. E aí, a partir do momento que vocês têm isso desenhado, fica muito mais fácil, porque vira uma equação simples de primeiro grau. Aí, o que eu fiz? Coloquei 2x, né, que é o caso do ponto A ao ponto C, é igual a x mais 5. Essa equação de primeiro grau. E aí, vocês resolvem a equação da x igual a 5, e o ponto A até o ponto C, né, esse segmento de reta, é 2x. Então, a resposta é 10. A primeira resposta, né? Porque eu falei, então a resposta é 10, não tem mais nada. Mas, eu falei, não existe uma alternativa que seja só 10. Então, eu vou ter que testar outras coisas. A ordem dos pontos é diferente, não é A, B, C, né? Aí eu tentei B, A, C. E aí, de novo, eu li o enunciado para montar. Coloquei nessa ordem os pontos. Então, o ponto A é twice as far from point C as point B is from point A. Então, do A até o C é 2x, e do A até o B, do A até o C é 2x, do A até o B é x. E do B até o C é 5. Então, nesse caso, fica até mais simples a equação. Fica 3x igual a 5. Assim. A resposta é x igual a 5 sobre 3. Tá invertida a câmera, gente? Tá invertido tudo? Vocês estão vendo tudo ao contrário? Não, tá certo. É que para mim tá tudo ao contrário. Tá, beleza. E aí, do A até o C fica 2x, então 10 sobre 3. Então aí já tem uma resposta a mais. Eu falei, nossa, mas existem possibilidades aqui, da B e da C, né, que são duas respostas. Então, vou ver se existe outra possibilidade, né, além dessas duas. E a próxima possibilidade seria a ordem BCA, né, nesse sentido aqui. Mas não faz sentido essa situação, porque o ponto A tem 2x, do ponto A até o ponto C é 2x, e do ponto B até o ponto A é x. Então não teria como ser assim. Do ponto A até o ponto C ser 2x, e essa distância aqui é maior ser só x, né? Então, eu entendi que não fazia sentido essa situação. E aí, isso me deixou com a alternativa A. Ficou mais simples agora que eu mostrei os desenhos. Fala de novo, Léo, deu uma Agora deu. Agora deu, que bom, gente. Não, é porque assim, eu acho que essa questão ela é um pouco assustadora, assim, porque primeiro você tem que entender a situação que está escrita em inglês, né?
que já é um pouco, você lê a primeira vez esse quadrinho, você fica assim, meu, o que é isso, né? Eu já achei que era impossível. Aí você bate o olho nas alternativas, tem umas frações. Então, assim, para quem é de humanas, que nem eu, você se assusta de primeira. E aí eu mesmo falei, eu não vou nem levar esse exercício, não sei fazer. Mas aí eu falei, não, vou tentar, né? Resgatar aqui na minha cabeça. E aí eu sempre levo esse aprendizado que eu tive quando eu estava na escola. Uma professora falou, desenhe a situação. Então, todos os exercícios de física e de matemática, eu desenho a situação, porque fica muito mais simples. E aí foi o que eu fiz e deu certo. Mas, enfim, gente, essa era a primeira questão de inglês da FUVEST de 2020, tá? Então, pra vocês entenderem um pouco da vibe. Agora, aqui a resposta, né? Alternativa A. Agora, as próximas questões entrou mais num modelo que eu diria que é mais esperado dessa prova, que é um texto sobre algum assunto qualquer, eles trazem muita coisa de atualidades, enfim, e é um texto que vai ser usado para 3 questões, ou às vezes até 4. Então, é uma coisa bastante importante, né? Porque define aí 4 pontos da sua pontuação na prova. Então, gente, eu vou ler aqui o texto para gente, e aí eu vou passar para as questões. Bom, assigning female genders to digital assistants, such as Apple Siri and Amazon's Alexa, is helping entrench harmful gender biases, according to a UN agency. Research released by UNESCO claims that the often submissive and flirty responses offered by the systems to many queries, including outright abusive ones, reinforce ideas of women as subservient. Ai, difícil essa palavra. Because the speech of most voice assistants is female, it sends a signal that women are obliging, docile, and eager to please helpers. Available at the touch of a button or with a blunt voice comment like hey or okay, the report said. The assistant holds no power of agency beyond what the commander asks of it. It honors comments and responds to queries regardless of their tone or hostility. In many communities, this reinforces commonly held gender biases that women are subservient, and tolerant of poor treatment. The UNESCO publication was entitled, I'd Blush If I Could, as a reference to the response Apple Siri Assistant offers to the phrase, you're a slut. Amazon's Alexa will respond, well, thanks for the feedback. The paper said such firms were staffed by overwhelmingly male engineering teams and have built AI, artificial intelligence, systems that cause their feminized digital assistants to greet verbal abuse with catch me if you can flirtation. Senie Guster, não vou saber falar o nome dessa pessoa, UNESCO's director for gender equality, said, the world needs to pay much closer attention to how, when, and whether AA technologies are gendered and, crucially, who is gendering them. Então, esse aqui é um texto um pouquinho complexo, né? Como vocês podem ver, sobre inteligência artificial. Quem aí pode me dizer mais ou menos a ideia que vocês entenderam desse texto, assim, nessa primeira leitura? Vocês falaram sobre como, tipo, as assistentes digitais, quando elas têm uma voz feminina, isso ajuda a reforçar a ideia de que as mulheres são submissas ou alguma coisa assim. É exatamente isso, né? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com a Alexa, se, mas todas essas assistentes digitais são com vozes de mulheres. E o papel de uma assistente digital, no caso, né, uma Alexa, é fazer exatamente tudo que a pessoa que tem a Alexa está mandando, né? Então, ela responde a qualquer coisa. Então, aí, enfim, fica reforçando esse papel das mulheres serem submissas na sociedade, né? E aí, inclusive, dando esse exemplo, quando você fala para a Alexa, you're a slut, você é uma puta, você fala isso, ela responde, I'd blush if I could. O que significa isso? Ai, eu ficaria
ousadinha, literalmente, né, se eu pudesse. Ou seja, lisonjeada com isso. Então, é uma coisa bastante absurda, né, que enfim, que acontece com esses sistemas, né. Então, esse aqui é o texto. Aí, seguindo a ele, a primeira questão. Conforme o texto, em relação às mulheres, um efeito decorrente do fato de assistentes digitais reforçarem estereótipos de gênero é... E aí, qual que vocês acham que é a resposta? A. A inclusão de uma única voz nos dispositivos. B. A normalização de formas de assédio sexista. C. O poder de influência positiva sobre as pessoas. D. O incremento de vendas e customização de robôs. E E. A busca por formas que reflitam problemas sociais. Qual a alternativa? Isso. É a alternativa B mesmo, gente. É exatamente o que a gente estava falando dessa interpretação geral que a gente fez do texto, né? Então, as vozes femininas acabam trazendo essa normalização. Então, muito bem, Lisa, acertou. Todo mundo achou que era essa ou alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Acho que Tá tranquilo? Então, bora para a próxima. Aí, aqui é justamente a parte que eu tinha falado, né? Segundo o texto, o título do relatório publicado pela Unesco, I'd Blush If I Could, no que diz respeito aos assistentes digitais, indica A. Resposta padrão para comandos que incluem impropérios. B. Capacidade tecnológica para solucionar temas sensíveis ao grande público. C. Preocupação dos fabricantes de dispositivos eletrônicos com usuários conservadores. D. Perda de controle das formas de interação entre seres humanos e máquinas. Ou E. Necessidade de elaboração de sistemas integrados de reconhecimento de voz. Qual que vocês acham que é agora, gente? Vamos lá, pessoal. Maria falou D, Léo falou A. Cadê? Savon. Fala aí, o que você acha? Desculpa, gente. A. Lisa falou A. D. Tá empatado, então, né? Bom, vamos ler de novo essas duas alternativas, então. Resposta padrão para comandos que incluem impropérios ou perda de controle das formas de interação entre seres humanos e máquinas. Então, aqui a gente está se referindo exatamente a essa frase, I'd blush if I could, que lá no texto eles colocam, né, como eu estava falando, que é a resposta que que a Siri fala para a frase You're a slut. Então, gente, nesse caso, a resposta correta é a resposta A, porque o título do relatório está fazendo referência a essa resposta padrão que a assistente está dando para uma frase que é imprópria. Então, essa palavra aí, impropérios, só um minuto. Desculpa, galera. Impropérios, eu não estava acostumada com isso, mas é para se referir a frases impróprias como essa, you're a slut. Então, a resposta é a letra A. Mas eu entendo por que vocês colocaram a letra D, assim, perda de controle no sentido de passou dos limites, né, a interação que as pessoas colocam. Mas se falando exatamente nessa frase, I'd blush if I could, a gente teria que responder mesmo a resposta A. Tá certo? Bom, vamos seguir aqui nesse mesmo texto. De acordo com o texto, na opinião de Sanye Gunster Korati, que eu não vou saber falar de novo, tecnologias que envolvem inteligência artificial, entre outros aspectos, A. São desenvolvidas segundo normas prescritas em convenções internacionais.
B, devem ser monitoradas por empresas multinacionais geridas por mulheres. C, funcionam melhor quando associadas a dispositivos sincronizados em escala mundial. D, dependem de atualização constante para garantir desempenho satisfatório. Ou E, requerem avaliação ampla quanto à possível presença de elementos tendenciosos em sua concepção. E aí, gente, vocês querem que eu volte nessa frase que essa pessoa falou? Para a gente dar uma Sim, por lida no favor. texto? Vamos voltar, então, né? Porque o texto é grande. Aqui, ó. Vou ler só o último parágrafo, tá bom? Sanier, Unesco's Director for Gender Equality, então ela é diretora de igualdade de gênero na Unesco, said, the world needs to pay much closer attention to how, when, and whether AI technologies are gendered, and crucially, who is gendering them. Então, essa frase, o mundo precisa prestar muito mais atenção a como, quando e em quais situações as tecnologias de inteligência artificial estão sendo, ela usa essa palavra, gendered, que seria, no caso, tipo, literalmente generificadas, mas no sentido de estar sendo usado algum estereótipo de gênero para essas tecnologias e, crucialmente, quem está colocando esse estereótipo, né? Então, aqui, qual a alternativa, depois de reler, vocês acham que faz mais sentido? Muito bem, alternativa E mesmo. Requerem avaliação ampla quanto à possível presença de elementos tendenciosos em sua concepção. Ou seja, é justamente aquele final da frase que ela fala quem está generificando, quais são os elementos que são tendenciosos. Nesse caso, é a questão de gênero, né? Que está sendo colocada. Então, é realmente a alternativa E. Bom, aqui a gente vai passar para outra questão, mas antes de passar, eu queria falar um pouco sobre o estilo dessa questão. É um pouco difícil, porque é um texto longo, não é um texto fácil, eles não escolhem textos fáceis, eles colocam textos que são veiculados em mídias normais, então provavelmente isso aqui saiu de algum jornal de circulação normal, então eles pegam textos do dia a dia e colocam na FUVEST. E aí, a partir disso, eles botam 3 questões. Então, não é que você está perdendo um ponto, você está perdendo 3, se você não conseguir entender nada. Mas, infelizmente, é muito comum esse tipo de questão cair na prova. Então, com certeza vai ter alguma coisa assim. Tipo, todas as provas da FUVEST têm uma questão de inglês que é desse estilo. Também acontece em questões de português, assim, de ter um grande texto e depois ter várias questões a respeito dele. Mas, assim, na questão do inglês, eu acho que, assim, o que eu costumo fazer é primeiro fazer a primeira leitura para entender a ideia geral, tirar ali uma ideia do que está acontecendo, e aí, conforme eu vou lendo as perguntas, eu vou retomando ao texto. É muito fácil de você pontuar onde estão as respostas. Então, nesse caso, a gente já sabia, foi atrás do nome dessa mulher, e aí a gente achou lá no último parágrafo, 4 linhas já resolveram para a gente aqui essa questão. Você não precisa ficar relendo 20 vezes um texto gigante. Você não precisa entender todas as palavras que o texto tem. Você vai atrás de caçar, de pescar a informação que a pergunta está pedindo, né? Então, beleza, vou passar aqui para um outro estilo de pergunta que também pode aparecer, que eu acho que é bem mais simples, né? Então, aparece um quadrinho, um meme, no caso, e aí tem uma pergunta só sobre ele. Então, o meme tem uma foto de um casal na terapia de casal, e aí o terapista fala, your wife says you never buy her flowers. Is that true? E aí o homem fala, him, né? Him, no caso, é ele. To be honest, I never knew she sold flowers. E era pra ser engraçado esse meme, no caso. Mas aí a pergunta fica, o efeito da comicidade que se obtém do meme decorre, sobretudo, da repetição da palavra never, B, ambiguidade gerada pela expressão buy her flowers, C, asserção your wife says, D, contradição presente na frase to be honest, e E, pergunta is that true?
é bem mais simples, né, gente? Vamos combinar. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Léo está falando resposta B. Maria concorda. É exatamente isso, né, gente? A resposta B é a resposta certa, que é a ambiguidade da expressão buy her flowers. Então, quando a terapista está perguntando, sua esposa diz que você nunca compra flores a ela, buy her flowers, é buy para ela flores, né? E ele interpreta como se fosse comprar as flores dela, né? Então, no caso, é a palavra her que tem esses dois sentidos. Então, a resposta correta realmente é a B. Boa, gente. Vamos passar. Ah, aqui, ó. Mais um texto daquele tipo que eu falei. Texto grande, que tem várias questões. Opa, pulei aqui. Ixi, você já virou a resposta. Gente, tem umas pessoas aqui também do cursinho ao meu redor, estão me zoando, que eu passei sem querer o negócio. Mas tudo bem, vamos relevar. Então, esse texto aqui é mais um texto também científico, né? A FUVEST também coloca muito disso. E vindo de uma revista, Wired. E é um texto um tanto grande que tem duas questões. Então, vamos lá. Scientists have long touted DNA's potential as an ideal storage medium. It's dense, easy to replicate, and stable over millennia. But in order to replace existing silicon chip or magnetic tape storage technologies, DNA will have to get a lot cheaper to predictably read, write, and package. Olha aí, uma coisa cheia de palavras aí que eu não faço ideia do que está sendo dito assim. Silicon chip, o que é isso, gente? Eu sou engenheira, por acaso? Não sei essas tecnologias aí de armazenamento. Mas eu vou lendo, né? Porque aí alguma hora eu vou absorver alguma coisa. Mas já dá para entender um pouco do que ele está querendo dizer, né? Que o DNA tem um potencial maior que as tecnologias que a gente tem atualmente. That's where scientists like, outro nome que eu não vou saber falar, Hyun-Jung Park, come in. He and the other co-founders of Catalog, an MIT DNA storage spin-off emerging out of the stealth on Tuesday, are building a machine that will write a terabyte of data a day using 500 trillion molecules of DNA. Aí, mais complicação, né? O que é MIT, gente? O que é spin-off? O que é... Enfim, que é tudo isso, né? Um monte de número ainda por cima. Mas a gente continua lendo, a gente está entendendo aí que os cientistas estão pesquisando o DNA, não é mesmo? Então vamos lá. If successful, DNA storage could be the answer to a unique 21st century problem, information overload. 5 years ago, humans had produced 4.4 zettabytes of data. That's set to explode to 160 zettabytes each year by 2025. Current infrastructure can handle only a fraction of the coming data deluge, which is expected to consume all of the world's microchip-grade silicon by 2040. Então, aqui as coisas começam a ficar um pouco mais entendíveis, né? Começa a falar de dados sobre information overload. Então, assim, um excesso de informação que a gente não tem onde botar. Today's technology is already close to the physical limits of scaling, says Viktor Zirnov, chief scientist of the Semiconductor Research Corporation. DNA has an information storage density several orders of magnitude higher than any other known storage technology. Então, ele está falando aí de novo da potencial do DNA. How dense exactly? Imagine formatting every movie ever made into DNA. It would be smaller than the size of a sugar cube, and it would last for 10,000 years. Então, aí colocando o potencial do DNA no armazenamento de informações. O que vocês acharam desse texto, gente? Complicado, né? Eu achei bem complicado quando eu li da primeira vez, porque tem um monte de número, tem zettabytes, que eu não sabia nem que existia isso. Para mim, acaba em megabyte, gigabyte, e é isso que eu conheço. Mas aí tem essas outras coisas,
que a gente começa a descobrir lendo uma prova, né, no meio da prova. E tem um monte de termos que são dessa ciência aí da tecnologia. Então, silicon chip, que é chip de sílica, que é uma coisa que a gente não tem muito contato, né, no nosso dia a dia. E, enfim, para mim foi bastante difícil, sim. Eu não achei que foi um texto fácil de novo. Questão 29. Afirma-se no texto que no futuro a tecnologia de gravação em moléculas de DNA será utilizada para sequenciar trilhões de moléculas destinadas à pesquisa médica. B. Deverá ter seu uso expandido no campo da genética e áreas afins. C. Continuará sendo inviável comparado a tecnologias convencionais. D. Terá de ser adaptada para o propósito de ler, codificar e guardar dados. Ou E. Poderá ser a solução para o problema de espaço de armazenamento de informação digital. Qual que vocês acham que é a melhor alternativa, gente? Lisa falou D, Léo falou E. Gente, essa questão aqui, eu acho que eles tentam jogar um pouco, porque assim, tem alternativas que, por exemplo, será utilizada para sequenciar trilhões de moléculas destinadas à pesquisa médica. Pode ser. Pode ser que aconteça isso, mas eles não falam isso no texto, né? Mas não é uma alternativa que está totalmente errada, assim, ninguém sabe. Mas não é o que o texto fala, né? Eles não dizem nada sobre isso. Então, acho que ela faz isso em todas as alternativas. Deverá ter seu uso expandido no campo da genética. Pode ser, de novo. Não tem como a gente saber. C. Continuará sendo inviável comparado às tecnologias convencionais. Essa aqui é a única que eu acho que é bem descartável de primeira, porque está falando exatamente o contrário no texto, né? O texto está falando justamente sobre a pesquisa que vai fazer ela se tornar viável. E aí vocês estão entre a D e a E, então vamos ler. Terá de ser adaptada para o propósito de ler, codificar e guardar dados. Ou poderá ser a solução para o problema de espaço de armazenamento de informação digital. A D, eu entendo porque você acha que é a D, Lisa, mas a alternativa é a alternativa E. Poderá ser a solução para o problema de espaço de armazenamento de informação digital, que é justamente a ideia que o texto está trazendo como um todo. Agora, a questão dela ser adaptada, tem aqui uma frase que eles colocam no primeiro parágrafo. DNA will have to get a lot cheaper to predictably read, write and package, que é justamente as três coisas que está sendo colocado. Ler, codificar e guardar dados. Mas não é que ele vai ter que ser adaptado, ele vai ter que se tornar mais barato, cheaper. Então, é isso que está o erro na alternativa D. A solução fica alternativa E. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Ou sobre o texto? Bom, vamos fazer a 30 e aí a gente vê. Conforme o texto, cientistas preveem que, em pouco mais de 20 anos, chegará a marca de 160 zettabytes. B. A armazenagem de todos os dados produzidos esgotará o estoque mundial de microchips de sílico. C. A densidade das moléculas de DNA será aumentada exponencialmente. D. O custo para a gravação de dados digitais será maior que hoje. Ou E. As novas tecnologias de informação serão bem mais duradouras que as atuais. Eu acho que a gente tem que voltar no texto para a gente caçar essas informações. Mas guardem aí, que em pouco mais de 20 anos, isso aí é o quê? 2040. Então, a gente precisa olhar aqui aonde eles falam de 2040. Não precisa ficar vendo informações. O que importa é 2040. Então, eu vou ler só a frase que fala de 2040. Current infrastructure can handle only a fraction of the coming data deluge, which is expected to consume all of the world's microchip-grade silicon by 2040. Então, em 2040, o que vai acontecer? Digam aí qual alternativa vocês acham melhor. Ai, meu Deus, que difícil. E, gente, qual que é a melhor dessas aí? Falando de 2040. Colocou alternativa B.
E é a alternativa correta, que é justamente que fala que com a quantidade de dados que a gente produz hoje, em 2040, não vai ter mais microchip de sílica que aguente, entendeu? E uma coisa interessante que eu achei que nem perguntaram é aquele último parágrafo, que eles falam que se a gente pegar todos os filmes já feitos na humanidade e colocassem armazenamento de DNA, o pedaço do DNA seria menor que o tamanho de um cubo de açúcar. Então, gente, o DNA tem uma capacidade muito alta de conseguir armazenar. É muito diferente do que a gente tem hoje, tecnologia mesmo, entendeu? Achei muito interessante isso. E é isso, né? A FUVEST tenta também, assim como o Enem, trazer conhecimento para quem está fazendo a prova. A pessoa está fazendo a prova e está aprendendo ao mesmo tempo. Então, é isso, mas está sendo testado, né? Gente, alguém tem alguma questão sobre esse texto? Alguém quer perguntar uma coisa? Falar, desabafar? Estão quietos. Tudo certo, Mariana diz. Então, beleza, gente. Mas vocês percebem, né, que é uma prova bem densa. Até agora a gente está fazendo a prova de 2020, ou seja, todas as questões que eu apresentei estavam em uma prova só, né? E isso é só a prova de inglês. Então, vamos lá. Agora a gente passa para a prova de 2019, tá? Então, ó, isso tudo que a gente fez, conclusão, desde a questão lá da matemática até o texto da Alexa, 3 questões sobre o texto da Alexa, o texto do meme, esse último texto do DNA, isso tudo estava na mesma prova. Então, gente, complicado, né? Bastante coisa. Mas a gente dá conta. Vamos lá, então, fazer a prova de 2019. Que, de novo, para surpresa de nenhuma pessoa, já inicia aí com esse texto gigantesco sobre alguma coisa científica, ou não, né? Não sei. Mas que se refere a 3 questões, a 73 até a 75. Então vamos lá, gente, eu vou ler de novo. Aliás, eu não perguntei, alguém quer ler? Porque a gente faz isso, né, normalmente, pessoal que não é de São Paulo. A gente tenta fazer uma rotação de leitura. Alguém quer ler? Não ficar só a minha voz lendo aqui. Ninguém quer ler? Tá bom, gente, eu vou ler. Vamos lá. Aparece aí uma fotinho de raio-x de um relógio. E aí começa. What time is it? That simple question probably is asked more often today than ever. In our clock-studded cell phone society, the answer is never more than a glance away. And so, we can blissfully partition our days into ever smaller increments for ever more tightly scheduled tasks, confident that we will always know it is 7:03 p.m. Modern scientific revelations about time, however, make the question endlessly frustrating. If we seek a precise knowledge of the time, the elusive infinitesimal of now dissolves into a scattering flock of nanoseconds. Bound by the speed of light and the velocity of nerve impulses, our perceptions of the present sketch the world as it was an instant ago. For all that our consciousness pretends otherwise, we can never catch up. Even in principle, perfect synchronicity escapes us. Relativity dictates that, like a strange syrup, time flows slower on moving trains than in the stations and faster in the mountains than in the valleys. The time for our wristwatch or digital screen is not exactly the same as the time for our head. Our intuitions are deeply paradoxical. Time heals all wounds, but it is also the great destroyer. Time is relative, but also relentless. There is a time for every purpose under heaven, but there is never enough.
Então não é tão científico o texto, né? É científico, mas é mais simples do que os outros, né, em termos de vocabulário, eu acho. E aí, alguém se dispõe a falar a ideia geral do texto? Eu quero que vocês abram o microfone, gente, pelo amor de Deus. Domingão de manhã e eu aqui falando sozinha. Bora, galera, vou fazer que nem o Thales ontem. O Thales foi do mal, vamos lá. Eu acho que o texto tá falando Diga. sobre, tipo, ai, a percepção do tempo no cérebro, só que, tipo, a gente não percebe o tempo no presente, sim, o momento atrás, é meio complicado, mas é tipo, como a gente percebe o tempo sem perceber o presente de verdade, sim, tipo, um passado muito, muito próximo. Não, Léo, você pegou exatamente a ideia, assim. Conseguiu aí resumir direitinho o que o texto fala, assim. Ele está discutindo como a gente tem uma percepção de tempo que a gente sempre acha que a gente está vendo o tempo exato, mas que, na verdade, por causa de relatividade, por causa do nosso cérebro mesmo, a gente sempre está vendo um passado exatamente um milésimo de segundo atrás. A gente nunca está vendo o presente de verdade. Tudo que a gente vê, a minha voz saindo aqui, eu ouvindo minha própria voz, eu estou ouvindo uma coisa que já aconteceu antes. Há um milésimo de segundo atrás, a minha voz estava saindo da minha boca e aí demorou esse tempo para entrar no meu ouvido para eu processar. Então eu não estou vivendo o presente, estou vivendo um passado imediatamente anterior. O que é uma coisa de louco, mas é verdade. A gente nunca está vivendo exatamente o que está acontecendo no momento, né? E aí o Savon veio fazer a piada que o Racha começou cedo na casa dele. Então, assim, isso aqui vai ficar printado. Vou até tirar uma foto. Eu vou mandar pro Thales. Tá bom? Que essa desculpinha aí não colou. Pra ele saber, entendeu? Mas é isso. Muito obrigada, Léo, pela participação. Vamos lá fazer a questão. No texto, a pergunta What time is it? Inserida no debate da ciência moderna sobre a noção do tempo, A. Corrobora a crença de que a passagem do tempo é uma garantia de renovação para a humanidade. B. Consiste na prova de que o agora é a realização de uma troca harmoniosa com o mundo. C. Representa a obsessão dos seres humanos pelo controle da vida com o auxílio do relógio. D. Revela o esforço empreendido pelas pessoas na distribuição das tarefas ao longo do dia. Ou E. Mostra o descompasso e a imprecisão relativos à percepção do presente e do passado. Eu acho que depois da interpretação do Léo fica mais simples, né, gente, de responder. Exatamente, é isso. Alternativa E. E aí, segunda questão. No texto, a expressão que melhor representa o caráter supostamente exato do tempo é. Então, supostamente, né? A. In our clock-studied cell phone society. B. Never more than a glance away. C. Confident that we'll always know it's 7:03 p.m. D. Bound by the speed of light. Ou E. Like a strange syrup. Qual que vocês acham melhor? Até teve aplausos aqui. Isso, muito bem, gente. Eu acho que essa questão é um pouco mais difícil que a outra, né? Porque você tem que entender aí o caráter supostamente exato. E eu acho que falar que é 7 e 3 é muito exato, né? Então, essa é a resposta. Mas eu ficaria um pouco na dúvida entre a B, assim, never more than a glance away. Porque eu acho que também parece uma coisa muito imediata, né? Um olhar ali. Glance é tipo isso, assim. É isso, é um olhar assim que está aqui do lado. Então, nunca está mais distante do que um olhar aqui no relógio, e é isso. Mas a resposta certa é a C, que a gente tem confiança que a gente sempre sabe que é exatamente 7:03. E nada no mundo vai convencer a gente que a gente está errado. O texto é muito complexo, tudo em relação ao tempo é meio complexo, verdade. Mas você viu, né, que todos os textos que a gente leu eram sobre temas complexos, assim, que não é tema de ensino médio, é sempre alguma coisa a mais, sempre algum estudo que está sendo feito, sempre algum debate que está sendo feito mais na academia, com algum cientista. Então, assim,
É isso que acontece na FUVEST, eles vão trazer. Mas aqui, a questão é, você não precisa saber sobre o tempo, você não precisa saber sobre DNA, você não precisa saber sobre a inteligência artificial. Você precisa captar o texto. Então, vamos lá, última questão sobre esse texto. De acordo com o texto, considera-se contraditório em relação à percepção humana do tempo. A, seu poder de cura e destruição. B, sua natureza pública e privada. C, seu caráter ordenado e regular. D, seu sentido de submissão e liberdade. Ou E, seu grau de abundância e desperdício. Vocês querem que eu volte ali no texto para a gente ver só esse final, que é sobre isso? Acho que sim. Beleza, vamos lá. Então, aqui, quando ele está falando de contrariedade, é o último parágrafo. Então, gente, você vai voltar só nesse parágrafo, você não vai ler o texto inteiro. Você vai ler. Our intuitions are deeply paradoxical, que é a mesma coisa que ser controverso, né? Time heals all wounds, but it is also the great destroyer. Time is relative, but also relentless. There is time for every purpose under heaven, but there is never enough. Então, tirando aqui desse parágrafo, qual frase que aparece aqui? Sim, letra A, seu poder de cura e destruição, né? Porque isso, ela cura todas as wounds, que são as feridas, mas também é o motivo da destruição do ser humano. Então, é essa mesma alternativa. Então, gente, aí você já matou 3 questões, entendeu? Com esse texto. 3 questões. Se você conseguiu captar a essência do texto, você respondeu 3 questões corretamente. E aí a FUVEST, não satisfeita com um grande texto, na mesma prova pega e me bota mais um grande texto, que são 4 questões. Então foram 7 questões de inglês, gente, esse ano. Olha isso. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 7 questões de inglês. Isso é outra coisa que a FUVEST nunca é clara quantas questões vai ter de inglês. Tem ano que tem 5, tem ano que tem 6, esse ano teve 7. Achei um pouco exagerado. Mas é mais uma vez um grande texto com 4 questões que vão ser respondidas. E eu também achei meio sem noção também botar 2 questões no mesmo estilo, né? Que é texto gigante. Não colocou nenhum meme, não colocou nenhum nada nessa prova aí de 2019. Música, que é um negócio que cai também bastante, não colocou. Enfim, vamos lá ler esse outro texto. Minha voz aqui pedindo arrego, mas vamos que vamos. For most, the Gateway International Bridge functions as it should, allowing people to get between the US and Mexico. But on a hot Sunday afternoon, a dozen... Desculpa, gente, achei que alguém tinha me chamado. But on a hot Sunday afternoon, a dozen migrants at the mouth of the bridge weren't getting anywhere at all. They had been told once again to wait. At a press conference the next day, President Trump once again touted the border wall he has promised supporters. The wall is getting longer and taller and stronger each and every day, he said, even though construction has not begun. The president's characterization of the physical wall was false, but his administration has effectively erected an invisible one. It is built in part from situations like the one at the bridge, which illustrates the problem with this kind of barrier. The practices that Trump praises for keeping out criminals also punish those who are trying to follow the rules. Those migrants who spoke to Time at the bridge had varied stories but shared a determination to cross. Some understood a bit of what could happen to them next. How long could it take to get processed? And if they did ultimately apply for asylum, it remained to be seen whether their stories would qualify. The regulations governing such matters are complicated, and the vast majority who apply are rejected. But in theory, their fates would be decided at the immigration courts, not at the border. Meu Deus do céu, uma aguinha.
Desculpa, gente, minha garganta tá zoadíssima essa semana. Mas, enfim, aqui um texto que alguém de vocês vai me dizer sobre o que se trata. Vamos ver se outra pessoa se dispõe. Tá bom? Senão eu vou pedir sua ajuda de novo, Léo. Mas vamos lá, quem vai falar agora? Savon, abre esse microfone aí. Olha, alguém tá tentando entrar. Bom dia, Bela. Tudo bem? E aí, o que você entendeu desse texto? Fala um pouco sobre os imigrantes, é isso? Sobre a questão dos imigrantes. Na minha percepção, foi isso. Estados Unidos, né? Estados Unidos talvez mais latente essa questão, né? Porque o Trump ficava com aquela história, não sei se vocês lembram, o presidente da época, né, Donald Trump, ele prometeu para os eleitores dele que ele ia construir um muro que ia tapar a fronteira inteira dos Estados Unidos com o México, um muro alto, e que fosse coisa toda, ele prometeu essa loucura. E ele ficava falando, the wall is getting longer and taller and stronger each and every day. Então, o muro está crescendo, está sendo construído, está ficando mais forte todos os dias, sendo que é uma mentira, nunca foi construído já ia xingar aqui, esse muro, graças a Deus, e enfim, era só uma questão dele ficar aí desbancando essa política que ele tem contra os migrantes mexicanos, latino-americanos, que a gente vê, né, em geral, que não são só os mexicanos que cruzam a fronteira do México, né, não sei se vocês sabem, uma grande massa de migrantes da América Central, principalmente, usa o México como entrada para os Estados Unidos. Então, não é só um problema com os mexicanos, é um problema com todos os latino-americanos que tentam entrar nos Estados Unidos. E, enfim, é um pouco sobre isso que esse texto está tratando, né, as políticas de imigração que o Trump estava adotando nessa época, e alguns problemas que estavam acontecendo ali na fronteira. Então, enquanto uma pessoa normalmente deveria entrar no país, fazer a entrada, e a partir do momento que ele está dentro, ser levado para um juiz, né, caso tenha alguma coisa de errada, de irregular, e a partir daí se decide o destino da pessoa, enquanto isso é o ideal, né, o certo. O que estava acontecendo, que está sendo relatado nesse texto, é que as pessoas estavam sendo barrados direto ali na fronteira, sem ter sido levado para nenhum julgamento, era só barrado. Tá irregular, não entra, acabou. Porque ele recrudesceu as políticas de imigração no governo dele. E é uma coisa que só agora está começando a ser desfeita pelo Biden, depois de um tempo. Mas vamos às questões. Gente, é porque eu gosto de falar desse tema, porque eu sou da geografia, né, gente? Então, minha verdadeira paixão é a geografia, mas vamos que vamos. De acordo com o texto, para ingresso nos Estados Unidos, o cruzamento da fronteira entre esse país e o México, no local denominado The Gateway International Bridge, Então, o cruzamento entre os países, para o ingresso do cruzamento, o que acontece? Ele é, A, dificultado para alguns migrantes, B, negado para casos de reincidentes, C, adiado para os migrantes que seguem as regras, D, condicionado à nacionalidade do solicitante, E, liberado para os migrantes com documentação válida. E aí, gente? Maria acha que é a B, negado para casos de reincidentes. Alguém mais? Bom, vamos voltar então no texto para a gente entender. O ingresso, o cruzamento da fronteira Vamos voltar ali no primeiro parágrafo. For most, the Gateway International Bridge functions as it should. Então, para a maioria, esse cruzamento dessa ponte funciona como deveria, allowing people to get between the US and Mexico. But on a hot Sunday afternoon, mas um dia quente, domingo quente, a dozen
Não sei qual é a entonação dessa palavra. Migrants, talvez. A dozen migrants at the mouth of the bridge weren't getting anywhere at all. They had been told once again to wait. Então, uma dúzia de imigrantes na boca da ponte não estavam chegando a nenhum lugar. Eles foram falados, né? Foram ditos, foi dito a eles de novo que eles tinham que esperar. Então, gente, qual que é a melhor alternativa aqui? Seria B mesmo, negado para casos de incidentes? Porque aqui, vamos tentar encontrar essa parte que fala aqui dos reincidentes. Então, eles não falam muito, não falam sobre reincidentes. Então, assim, não tem como a gente escolher essa alternativa, porque não foi uma coisa apontada no texto. Olha, vocês estão respondendo aqui, eu não estava vendo. Alternativa A, pois como você disse que há uma dificuldade para imigrantes entrarem nos Estados Unidos. Então, exatamente, a alternativa correta aqui é A, porque para alguns, na frase ele coloca for most, it functions as it should. Para a maioria está funcionando normalmente. Mas para essa dúzia de imigrantes aqui que ele está tratando no texto, não está funcionando. Então, é para alguns, está sendo dificultado. Entendeu? A chave está aí nessa palavra. Para uma dúzia de imigrantes, eles não estão indo para lugar nenhum. Então, é uma questão que está sendo matada aí logo no primeiro parágrafo. 77. A frase nominal this kind of barrier refere-se a na linha 14:15. Vamos voltar à linha 14:15. Aqui. Vou ler o parágrafo inteiro. It is built in part from situations like the ones at the bridge, which illustrates the problem with this kind of barrier. The practices that Trump praises for keeping out criminals also punish those who are trying to follow the rules. Então, a gente tem que voltar um pouquinho no outro parágrafo, né? Que ele estava falando aqui do muro físico, e aí a reportagem diz que é uma caracterização falsa, essa do muro físico, mas que a administração do Trump estava, de fato, erguendo aí uma barreira invisível. E aí ele continua. It is built in part from situations like the one at the bridge. Essa dessa dúzia de imigrantes que não conseguiram passar. Which illustrates the problem with this kind of barrier. Vamos ver se agora vocês já conseguem. Falando comigo? Peraí, gente, só um minuto. Desculpa, gente. Peraí. Tá tudo bem. This kind of barrier se refere ao muro de Trump na fronteira, à ponte The Gateway, a protestos de imigrantes na fronteira, ao muro invisível criado por práticas do governo Trump, ou E, a medidas adotadas nos tribunais de imigração. Qual que vocês acham, galera? Vocês acham que é a D? Desculpa, não estava vendo. A alternativa certa é mesmo a D. Criar o muro invisível criado por práticas do Trump. Ele não está se referindo ao muro real, né? A barreira que ele está falando. Está falando do muro invisível. Agora, gente, eu sei que o nosso tempo já está dando, né? Mas vou terminar, que só faltam 2 questões sobre esse texto. Segundo o texto, após ingresso nos Estados Unidos, os migrantes que requerem asilo, A, tem seu processo julgado com mais rapidez, B, precisam comprovar sua idoneidade, C, aguardam na fronteira onde sua petição é avaliada, D, são mais determinados a permanecer no país, ou E, tem seu pedido negado com frequência. E aí? Vamos voltar no texto, nessa parte do asilo? Aqui, vamos caçar a palavra asilo. Vamos lá. Aqui. And if they did, ali na linha 22, and if they did ultimately apply for asylum, it remained to be seen whether their stories would qualify. The regulations governing such matters are complicated, and the vast majority who apply are rejected. E aí? Qual alternativa vocês acham?
Então seria E? Seria a alternativa E, justamente. Muito bem, gente. Tem o seu pedido negado com frequência. The vast majority is rejected. Então, é rejeitada a grande maioria dos pedidos de asilo. As outras. Tem esse processo julgado com mais mentira, porque está falando ali todas as comparações. Questão de idoneidade, não falo isso. Para na fronteira, caso que está acontecendo. Mas ele não está falando disso. Ele não ideia, porque não é. Então, agora é uma questão aqui mais conjuntural, vamos ver. Com base no texto e nos fatos que envolveram a política migratória do seu A em junho de 2018, é correto afirmar: A. O presidente Donald Trump, por pressão do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, flexibilizou a punição aos imigrantes ilegais, passando a tratar os casos em cortes de imigração e não mais por meio de indiciamento criminal. B. O presidente Donald Trump finalizou a construção do muro na fronteira México-Estados Unidos, desde a costa leste até a oeste, com o objetivo de conter a nova onda migratória de venezuelanos e hondurenhos. C. Imigrantes mexicanos que seguiram as regras oficiais para a imigração nos Estados Unidos obtiveram concessão de asilo político em curto prazo, especialmente nas cortes da Califórnia, tradicional reduto conservador e base eleitoral do presidente Donald Trump. D. A construção de uma barreira física entre México e Estados Unidos visa, segundo o presidente Donald Trump, consolidar um estado fronteiriço, no qual os imigrantes deverão permanecer algum tempo antes de ingressar em outras partes do país. Ou E. As barreiras construídas entre o México e os Estados Unidos são, além de físicas, também psicológicas, como pode ser visto no caso em que milhares de crianças imigrantes foram separadas de suas famílias. Aí, gente, você poderia ser uma pessoa muito informada, leu todos os jornais, sabe de tudo que está falando, e matar essa questão aí na mão, assim, na unha. Mas você não precisa também estar por dentro de todo o assunto. Porque com o texto que eles passaram, a gente consegue já eliminar muitas dessas alternativas, né? Alguém já tem um palpite inicial? Ah, vocês já estão dando aqui? Ô, galera, vocês são bons, hein? Eu já ia fazer aqui um... Olha, alternativa E mesmo. Além de físicação psicológica, como pode ser visto no caso de milhares de crianças imigrantes que foram separadas das famílias. Isso aconteceu. E essas famílias não foram reunidas todas ainda. Tem umas 500 crianças ainda. 500 crianças ainda que estão separadas dos pais. Porque eles estavam tendo uma política de imigração assustadora. Mas, enfim, a gente mata aqui A porque o Trump não fez nada para melhorar a vida de ninguém. A gente mata a B porque não tem muro nenhum construído, e o próprio texto fala disso. A gente mata a C porque está falando de asilo político em curto prazo, o texto fala que não é. E também falando que a Califórnia é reduto conservador e base eleitoral do Trump. Se você acompanhou a eleição, você sabe que a Califórnia é justamente o contrário. É um estado que é um dos estados que menos votam nos conservadores, né, dos Estados Unidos. E consolidar esse estado fronteiriço, olha, isso também não está muito certo, não. Então, gente, acabou a prova de 2019, foi essa tortura de 2 questões gigantes e 7 questões para responder, mas nós conseguimos passar por todas elas. Para aqui, o compartilhamento. E aí, bom, nota-se pela imagem, isso é verdade, né? Isso é uma coisa importante também, gente, que vocês têm que se atentar. As imagens ajudam a gente também a responder as questões. Bom, alguém tem alguma questão que quer trazer sobre essas provas? Sobre qualquer coisa que a gente falou hoje, ou sobre o semestre também? Alguma dúvida que quer tirar? E aí as pessoas eram abordadas, estavam a propaganda do Padilha e achavam que ele era o apresentador do programa. Bom, silêncio.
Quem disse que ninguém está com dúvidas? Então é o seguinte, galera, eu vou parar de gravar aqui. Ah, tá. Eu gosto bastante da prova de inglês, que é interdisciplinar demais. É verdade, essa última questão foi completamente uma questão de geografia, né? Essa de conjuntura. E sempre tem dessas, sempre tem. E os textos que são trazidos. Nossa, uma borboleta gigante. Os textos que são trazidos é sempre uma coisa de física, uma coisa mais científica, DNA, enfim. Esse último é de geografia, né? A questão da migração, da crise migratória. Então, é muito interdisciplinar. O que acontece é que eles avaliam a sua capacidade de estar lendo inglês, interpretando aquilo em inglês. O inglês é, no caso, uma ferramenta, né? Mas o conteúdo, ele é mais voltado para outras disciplinas. Então, eu vou parar de gravar. Peraí.